Boa tarde a todos. O meu nome é Celestino Magalhães, sou professor e, como tal, estou aqui para partilhar com vocês algumas das práticas diárias que faço com os meus alunos, com a incorporação destas tecnologias que temos hoje à disposição e destes meios digitais, uma vez que com a pandemia todos nós nos vimos forçados, de uma maneira ou de outra, a incorporar estas ferramentas digitais no nosso dia-a-dia, nas nossas práticas diárias. Claro que o que devemos fazer, e sabendo que os nossos alunos já têm à sua disposição recursos tecnológicos, não só a parte das ferramentas físicas, os computadores e até alguns telemóveis que eles usam diariamente, como também o suporte dado pelo Ministério da Educação com a distribuição dos equipamentos por parte dos alunos, por que não fazermos então esta hibridização das nossas práticas diárias, do nosso ensino, tornando o processo de aprendizagem dos nossos alunos muito mais motivador, criando e colocando as nossas aulas muito mais interativas e muito mais dinâmicas e fazendo então com que os alunos se empenhem e fiquem mais motivados para essas tarefas. No dia-a-dia, eu tento variar a nível de atividades que vou desenvolvendo com os alunos, uma vez que hoje os espaços de aprendizagem deixaram de estar limitados apenas à sala de aula como nós a conhecemos, e hoje qualquer espaço é um espaço de aprendizagem, caso os nossos alunos tenham acesso então a essa informação, seja partilhada por nós durante a aula, porque hoje o professor não é a fonte primária desta informação. Os alunos, quando quiserem e assim o desejarem, têm acesso a essas fontes de informação. Temos sim que os ajudar a filtrar, se calhar, a informação que eles recolhem. Nós sabemos que hoje também muita dela não é verdadeira e não é objetiva para as suas aprendizagens, mas sabemos que hoje eles podem aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, inclusive mesmo no trajeto para casa, quando vão no autocarro, cá fora no espaço exterior da escola, num parque, é só serem desafiados para tal. E assim sendo, por que não criarmos então estas atividades e estas tarefas dinâmicas de modo a que os motivem e que desenvolvam os seus espíritos críticos, as suas capacidades de comunicação, as suas capacidades de serem eles os produtores e editores das suas próprias ferramentas, dos seus próprios produtos, utilizando essas ferramentas digitais. E como tal, eu utilizo, como ia dizendo, várias pedagogias inovadoras, desde o trabalho colaborativo, em que vou distribuindo os meus alunos em pares ou em pequenos grupos pela sala de aula ou até no espaço exterior, porque enquanto que os alunos podem estar a trabalhar dentro da sala de aula, outros podem ficar fora a realizar as suas aprendizagens ou ir à biblioteca escolar e fazer as suas pesquisas, fazer os seus trabalhos, usando estes meios digitais, nomeadamente o telemóvel ou o computador, e em que cada destes pares ou destes pequenos grupos realizam o seu trabalho utilizando ferramentas diversas, enquanto que um grupo está a fazer uma pesquisa na internet, sendo essa pesquisa orientada mediante um guião que é distribuído previamente, outros estão a fazer uma produção de um vídeo, por exemplo, em sala de aula, a fazer a edição e a recolha das imagens e dos pequenos vídeos que depois vão então juntar no produto final. Outros podem estar a criar uma apresentação colaborativa, por exemplo, com Google Slides, em que todos eles vão contribuindo para depois comunicar à turma, e assim, depois, na parte final, cada grupo ou cada elemento, caso nós assim o desejemos que seja designado um chefe de grupo, pode apresentar o trabalho realizado por cada grupo, ser recolhido numa ferramenta digital, em que vai permitir agregar e fazer uma recolha e deixar num único local todos estes trabalhos realizados, por exemplo, um Padlet, e fazemos então depois aqui uma interação, uma atividade em turma, onde há aqui a reflexão e a parte crítica e a parte de capacidade de comunicação por parte dos alunos. Outras situações que eu costumo fazer com eles é fazer, por exemplo, a utilização da aprendizagem invertida, em que previamente eu preparo alguns conteúdos digitais, recursos digitais que são distribuídos previamente aos alunos, e normalmente costumo distribuir recursos de 3 tipos diferentes, ou um vídeo, ou uma apresentação, ou alguns sites para eles consultarem, onde os alunos de forma autónoma e no seu tempo e no seu espaço vão fazendo então a sua aprendizagem
com estes recursos e depois, mais à frente, em ambiente de sala de aula, é feita a parte colaborativa, em que os alunos vão expor perante os colegas o que estiveram a aprender individualmente e fazemos aqui depois uma atividade de interação, onde todos colaboram, por exemplo, distribuindo-os em pares, em que eles vão abordar o tema, vão chegar e fazer uma reflexão para que apresentem uma conclusão final e depois, a partir desta conclusão final, há um debate e há uma troca de ideias de modo a sintetizar esta aprendizagem e a produção de conhecimento feito pelos alunos. No final, faz-se uma atividade de autoavaliação e de heteroavaliação por parte dos alunos, onde eles então vão avaliar e vão fazer um balanço deste trabalho realizado. Outra das atividades que eu costumo fazer é, mediante algumas áreas temáticas, inclusivamente seja de matemática, seja de ciências, seja de qualquer outra área específica, eu peço para eles recolherem elementos, e essa recolha de elementos até pode ser feita no exterior da escola, portanto eles podem sair da aula e virem ao exterior fazer a recolha desses elementos, também em pares ou em pequenos grupos, de modo a estimular o trabalho colaborativo e a comunicação e a interação entre eles, onde eles vão recolher os elementos e depois, pegando numa ferramenta de edição de vídeo, fazem essa edição de vídeo, criam o seu produto final e partilham estes vídeos explicando o conceito ou explicando o conteúdo aos restantes colegas da turma, de modo então a fazer esta troca de aprendizagens, fazer este aprofundamento de conhecimentos realizados e também adquirirem se calhar alguns novos, caso os alunos não tenham feito neste trabalho que realizaram nos pequenos grupos. Outras atividades que eu uso, por exemplo, é a utilização da robótica educativa, em que esta robótica educativa vai estimular o pensamento computacional e vai estimular também esta análise crítica para um problema concreto, onde os alunos têm que procurar as soluções e explorar e aplicar essas soluções programando os robôs e fazendo isto transversalmente com conteúdos ligados à matemática, ligados ao português, ligados às ciências, em que são criados painéis, em que os alunos são os produtores desses painéis, são eles que os criam, e depois eu apenas os desafio com atividades para que cada par ou cada pequeno grupo de alunos, sempre com o tal intuito do trabalho colaborativo, da comunicação entre eles, de modo a eles melhorarem as suas competências que terão que adquirir à saída da escola obrigatória, realizem então essas tarefas, procurem as soluções e, caso a solução não funcione, podem então reestruturar, repensar a solução que tinham criado inicialmente, idealizar uma nova, programar os robôs e ver então se verifica. Portanto, isto para vos dizer que nós hoje, enquanto professores, temos que nos reinventar dentro da sala de aula, uma vez que os alunos que nós temos na sala de hoje não são os alunos que tínhamos ontem, do mesmo modo que as capacidades e as motivações que eles têm também são diferentes. Por isso, devemos criar atividades e tarefas motivadoras, usando estas metodologias ativas, com o recurso às ferramentas digitais e tendo sempre por base uma pedagogia inovadora. Seja o trabalho colaborativo, seja o trabalho cooperativo, seja a aprendizagem invertida, seja a robótica educativa. O que devemos fazer é exatamente estimular os alunos a terem um pensamento crítico, a terem uma capacidade e a melhorarem a sua capacidade de comunicação, a melhorarem o seu trabalho colaborativo e então a realizarem aprendizagens válidas, produzindo conhecimentos muito mais valiosos e, claro, durante o processo o professor vai ter uma avaliação formativa com uma série de elementos riquíssimos para depois, se precisar mais à frente de dar uma classificação aos alunos, tem esses elementos para o fazer. Muito obrigado pela vossa atenção, bem-ajam, sempre tenham isto em mente. Keep it simple.